Vamos então à intervenção do Jorge Bateira para finalizar aqui a mesa, mais centrado na questão então do Estado Social e pleno emprego. Obrigado pelo convite. Alguns tópicos podem ser comuns à intervenção do João Rodrigues. Em todo caso, vou tentar explorar alguns aspectos ligados. Eu acho que neste momento nós estamos a ouvir no espaço público, nos mídias, notícias que são de certa forma perturbantes, porque a gente ouve notícias de um governo grego corajoso que confrontou a Troika, aboliu o termo Troika e obrigou a uma atitude nova da União Europeia, e estamos a vê-los todos os dias fazer cedências e parece-nos, pelo menos à primeira vista, parece-nos em vias de ajoelhar. Parece, pelo menos. Eu gostaria que não fosse assim. E gostaria que até isto pudesse apenas ser a aparência das coisas e que por trás estivessem a preparar um plano B. Não sei. Temo que não seja assim. E se não for assim vai ser dramático. Isto para dizer que é muito importante o diagnóstico que se faz da crise quando se enfrenta a União Europeia. Se se pensa que a crise foi uma crise de esbanjamento dos governantes mal comportados, e também foi, então é uma questão de mudar de pessoas e a gente resolve a crise. Agora, se a crise não for apenas isso, e isso, a corrupção, for um elemento de um processo mais amplo, em que as condições de relação de países menos desenvolvidos da periferia da Europa, em relação com países mais desenvolvidos do centro da Europa e norte da Europa, e nessa confluência de progressiva integração, o norte da Europa acumula créditos sobre a periferia, porque vende mais, exporta mais para a periferia. Olhamos à nossa volta e fartamos-nos de ver os BMWs, os Mercedes, todos os equipamentos Siemens, o equipamento Fabril alemão, tudo coisas muito boas. Pois é bom comprar coisas boas a outros países que têm tecnologia sofisticada. O problema é que eles decidiram, a partir de uma certa altura, não nos comprar o calçado e o vestuário. E resolveram começar a comprar o calçado e o vestuário à China, que saía mais barato. E podia ser que, e conseguiram, as elites ricas da China lhes comprassem os Mercedes e os Siemens, etc. Também compramos os submarinos, claro. E com isto tudo, o que eu quero dizer é que ao longo de anos fomos acumulando déficits na nossa balança comercial, eles foram acumulando excedentes na sua balança comercial. Quem vai ver os gráficos percebe claramente que o excedente dos países do centro desenvolvido é um excedente que corresponde, grosso modo, ao déficit dos países da periferia da Europa, e esta relação comercial tem um reverso, como toda a moeda tem verso e reverso. De um lado temos déficits, mas também temos o reverso, que é a dívida. Do outro lado temos excedentes comerciais e temos do lado do reverso o crédito. Portanto, eu só queria chamar a vossa atenção para este facto. É que não há um problema da dívida soberana, há um problema da dívida da periferia, que inclui Estados, empresas, setor privado, bancos, e é um problema com duas faces. O credor está a norte, os devedores estão na periferia. Portanto, não é um problema da periferia, é um problema do sistema que tem dois lados, credores e devedores. É excedente comercial, déficit comercial. É errada a afirmação de que esta crise é uma crise da periferia. Não há senhorio sem inquilino, não há professor sem aluno, não há credor sem devedor. É uma relação, como se diz em filosofia das ciências, uma relação interna e necessária. Um e o outro só existem um em função do outro. E assim sendo,
não é um problema de Portugal, da crise portuguesa, não é um problema da crise da Grécia, é um problema da zona euro. É sistémico. E assim sendo, se o diagnóstico é este, evidentemente que a solução para o diagnóstico, a solução que se deve propor é, vamos tentar desarmadilhar este processo de endividamento cumulativo. E como é que a gente pode fazer isso? Bom, os outros países fora da União Europeia, e nós, quando estávamos fora do euro, quando o FMI nos ajudou, entre aspas, 2 vezes, nós fizemos aquilo que quase toda a gente sabe que se faz, que é desvalorizar a moeda. Alguma contenção da despesa e desvalorização da moeda. E ao fim de 2 anos a coisa está resolvida. Agora, não é esse o caso dentro da União Europeia, dentro da zona euro. E, portanto, o que nós temos é a outra receita alternativa. Se não podes desvalorizar nominalmente pela taxa de câmbio, então não podes tornar as importações mais caras e as exportações mais baratas. Não podes, portanto, recorrer a um mecanismo normal de rebalanceamento da estrutura produtiva. E, portanto, aquele processo de abertura de lojas chinesas por todo o lado, de invasão de produtos importados que são sempre mais baratos do que os nossos e que levou ao encerramento de muitas fábricas, esse processo está aí e tem que ser revertido. Não podendo desvalorizar o que fizeram as políticas da chamada austeridade. Aquilo que era de esperar fazer-se, se não for pelo lado nominal, é pelo lado real. E é como? Desvalorizando o trabalho, criando um desemprego de massa. O desemprego de massa reduz a procura interna. Reduzindo a procura interna, reduz a procura de produtos importados, mas ao mesmo tempo também a dos produtos produzidos no país. Portanto, vai tudo ao fundo ao mesmo tempo, mas assim se reduz as importações e torna mais baratos os salários e, portanto, melhora alguma competitividade de preço-custo para o lado das exportações. Ok, pronto, o objetivo é mesmo esse. Não se esqueçam que o objetivo era mesmo fazer a engenharia de um empobrecimento coletivo. Houve uma altura em que o Primeiro-Ministro fugiu-lhe a boca para a verdade. O objetivo é mesmo empobrecer. Porque é a forma de fazer baixar preços, salários e tornar isto mais competitivo. Infelizmente, felizmente, este processo não resulta. Há uma resistência à baixa nominal dos salários, evidentemente, e quando há uma ligeira retoma, o Tribunal Constitucional travou alguns dos cortes, as pessoas sentiram um bocadinho de alívio porque algum dinheiro foi reposto, e imediatamente começa a subir as importações porque o consumo voltou a ser relançado. O que é que está mal nisto? Como os preços entre o que é importado e o que é produzido internamente não foram modificados, não há desvalorizações cambiais, então é uma redução em volume que volta a subir as importações quando o consumo volta a expandir. Portanto, não houve qualquer mudança estrutural, nem podia haver, porque não houve evolução dos preços relativos entre o que é importado e o que é produzido cá. Moral da história, isto gera uma crise social gravíssima e não resolve o problema estrutural que gerou o endividamento. Infelizmente, as esquerdas em Portugal bateram-se muito contra a austeridade, mas não explicaram como é que se resolve o problema do endividamento externo. Na ideia de fugir à questão do euro, protestam contra a austeridade, mas então qual é a saída para o problema? É a reestruturação da dívida. Pois, mas a reestruturação da dívida deixa intocado o problema da competitividade, o problema das importações e exportações. Como é que se resolve? Continuamos no mesmo processo, em que, por ciclos de boom, vêm os capitais, aumentam a nossa procura, importamos mais, não somos competitivos e com isto retomamos o processo de endividamento depois de algum perdão de dívida? Esta é uma questão que não está resolvida pela esquerda. E só pode, de facto, ser resolvida se formos ao nó central do problema, que é os preços relativos entre importações e produção nacional. E isso é a desvalorização cambial. Bom, eu quero dizer-vos que este problema não é novo na história. No finais dos anos 20, quando os países, depois de se terem recomposto um pouco da Primeira Grande Guerra, do século XX, reintroduziram o padrão ouro, amarraram as várias moedas a uma paridade fixa com o ouro. E se todos amarraram ao ouro, entre si as taxas de câmbio eram fixas também.
Assim sendo, quando havia qualquer desequilíbrio externo, a forma de corrigir o desequilíbrio externo, não havendo desvalorização porque estavam amarrados ao ouro, era isto mesmo, políticas de austeridade. Na altura não se chamavam assim, mas era a mesma coisa. Já havia esse tipo de noção. Os trabalhistas na Inglaterra tiveram um governo trabalhista a praticar políticas de austeridade. E isto deu origem a grande convulsão social. E bastou um navio da Armada Inglesa ter-se amotinado para se perceber que isto ia por mau caminho. Passado um mês, a Grã-Bretanha saiu do padrão ouro. 1931. Em setembro de 31. Portanto, isto quer dizer que não é por acaso que se tem que ter muito cuidado com os salários da polícia, do exército, etc., porque o paralelo histórico está bem à vista. Saiu a Grã-Bretanha e saíram outros países uns atrás dos outros. Não houve nenhuma reunião internacional para decidir acabar com o padrão ouro. Os processos históricos em cada país foram conduzindo a isso. E até por uma razão bem simples. Quem está fora do espartilho tem maior cota de mercado porque começa a ser mais competitivo. Os outros, para não perderem a cota de mercado, têm também que sair para acompanharem aqueles. Portanto, o processo é de contágio e de desmantelamento progressivo, num certo efeito dominó. Bom, eu não vou discutir a questão do Estado Social, que o João Rodrigues já discutiu e bem, mas quero chamar a atenção que para defender o Estado Social, nós temos que pôr termo a este mecanismo destrutivo. Porque este mecanismo de reequilibrar externamente as contas pela via da austeridade é incompatível com a sustentação do Estado Social. Chama a atenção para alguns que têm uma visão mítica do projeto europeu, é mesmo mítico, para quatro aspectos que são paralelos aos que o João mencionou sobre o Estado Social. O pilar da segurança social. Precisamos de ter segurança social. Os jovens não têm filhos porque não têm segurança. Simplesmente por isso. Não é porque agora deram num hedonismo que não procriam. É simplesmente porque não sabem como onde organizar as suas vidas. A insegurança social. Ora, todos queremos segurança social. O que é que fez a União Europeia durante estes anos todos, e é desde há muito tempo, preconiza vários pilares em que o essencial é um primeiro pilar de segurança social básica para a pobreza e o resto é fundos privados. Empurra sistematicamente em todos os relatórios e toda a pressão do método de coordenação aberto da União Europeia, desde o tempo de Guterres, para uma saída para os mercados financeiros da segurança social. Portanto, a Europa social de que muitos falam é isso. Segundo ponto, mercado de trabalho. A União Europeia o que tem imposto é flexibilização sistemática do mercado de trabalho. Aliás, muito recentemente, o Presidente da Comissão Europeia, o Presidente do BCE, o Presidente do Eurogrupo e o Presidente do Conselho Europeu assinaram uma nota da União Europeia imputando à crise a rigidez do mercado de trabalho. Ou seja, a finança não teve nada a ver com a crise. A crise financeira deveu-se à rigidez do mercado de trabalho. Ora, isto é uma leitura absolutamente da Idade das Trevas, é assim que o Paul Krugman chama esta teoria económica dos anos 20, do tempo do padrão ouro, teoria económica da Idade das Trevas, e é aí que estamos do ponto de vista dos economistas das autoridades europeias. Imputam ao mercado de trabalho a culpa da crise. Se pudéssemos despedir mais rápido e mais barato, e se os trabalhadores negociassem individualmente com o seu patrão e não em sindicato, era assim que as coisas funcionavam melhor. Os salários baixavam e baixavam o suficiente para que toda a gente tivesse emprego, mesmo que passasse fome. É assim o modelo do século XIX para que o modelo da União Europeia nos quer empurrar. Terceiro pilar, serviços públicos. Os serviços públicos que a União Europeia pretende neste momento são serviços públicos básicos para a pobreza e o resto, mercados para a saúde, para a educação, etc. É isso o modelo da União Europeia neste momento. Quarto, em vez de usarmos a procura, estímulos à procura,
que foram típicas da política económica dos anos 50, 60 e início de 70, nas últimas décadas apenas se fala de oferta. Como é que se cria emprego? Não é com despesa pública, nem pensar, isso é anátema. O que nós criamos emprego é reduzindo os custos salariais, é reduzindo as contribuições para a segurança social, é políticas ativas de emprego, como se as pessoas tivessem um desajustamento que as torne incapazes e têm que ser motivadas para trabalhar, etc., culpabilizando as pessoas por não arranjarem emprego. São os impostos. Quanto menos impostos, melhor para a competitividade. Empregabilidade do ensino. As universidades só devem ensinar aquilo que der rendimento às empresas e ao mercado. Mesmo a investigação e desenvolvimento é tudo na lógica de tem que ser qualquer coisa com aplicabilidade imediata para dar hipótese de lucro. O que nós temos, no fundo, é uma leitura da economia pelo lado da oferta. Nada pelo lado da procura, porque pelo lado da procura implicava intervenção do Estado para dinamizar a procura. E isso não. Bom, então, eu acho que justamente se uma esquerda quer defender o Estado Social, vai ter que defender uma política económica que usa a procura. Eu centro-me só neste pilar da política económica para o emprego. Não há crescimento com o emprego se não houver política económica que use a procura. Evidentemente que se um país sair do euro, como eu defendo que Portugal deve sair, Portugal precisa simultaneamente de lançar, logo nos primeiros meses, um grande programa de criação de emprego público. O que é quer dizer emprego público? Não é emprego para burocratas. É a identificação das necessidades da população nos bairros sociais, nas regiões mais deprimidas, nas periferias urbanas, no coração das cidades, nos vários setores que estão neste momento em grandes dificuldades, e identificar necessidades sociais, e as juntas de freguesia e as câmaras municipais sabem quais são as necessidades sociais, e criar empregos pagos pelo Estado para empregar jovens licenciados, engenheiros, advogados, arquitetos, pessoas com qualificações intermédias, pessoas com baixas qualificações, mas que têm experiência de vida e sabem, por exemplo, tomar conta de idosos, sabem, por exemplo, fazer serviços domésticos, sabem ser auxiliares de educação nas escolas, sabem ajudar na recuperação de rios e florestas. Há todo um conjunto de necessidades que são identificáveis, muita gente as conhece, as pessoas que estão no terreno a enfrentar os problemas, e que a política económica deve mobilizar para um grande programa público de criação de empregos. Esse programa público tinha 3 vantagens principais. E eu termino a minha intervenção com estas 3 vantagens. A primeira, dá outro horizonte de esperança às pessoas. Quem está desempregado, não tem futuro, de repente dizem-lhe assim, se quiser trabalhar, tem pelo menos o salário mínimo ou mais qualquer coisa acima do salário mínimo e tem emprego garantido. Isso dá outro ânimo, são horários para cumprir, sociabilização, é outro estilo de vida. Segundo ponto, aumenta a procura. O dinheiro vai diretamente para o bolso das pessoas e das pessoas que têm menor poder de compra e pessoas que têm uma maior propensão a consumir produtos produzidos no país e serviços. E, portanto, estimulador da procura do país e, por aí, criação de empregos. Imaginem o que é um programa de centenas de milhares de postos de trabalho criados a partir do Estado, que imediatamente se traduz em mais idas ao café, mais um empregado que o dono do café recruta, geração de, em segunda linha, novos postos de trabalho. Terceiro ponto, este programa enfrenta o desafio da ajustamento estrutural da mão de obra. Há gente que está a perder qualificações, porque está desempregada. Voltar a trabalhar, ter complemento de formação profissional, preparar com programas adequados a transição de baixas qualificações para intermédias e para outras atividades, para que não fiquem sempre nestes empregos de política pública de emergência. Isso é também fazer o ajustamento para as
atividades que entretanto vão ser relançadas. E é bom não esquecer que há jovens delinquentes que precisam de um programa destes, há pessoas que têm reformas muito baixas, mas têm ainda a possibilidade de trabalhar e gostariam de aumentar o seu rendimento porque vivem no limiar da pobreza, há senhoras que estiveram em casa muitos anos e que estariam dispostas, agora que os filhos estão criados, a irem trabalhar. Dar-lhes a todas essas oportunidades. Isto é um relançamento das vidas das pessoas e da economia e do ajustamento de qualificações. Termino dizendo o seguinte, porque imagino que estejam a perguntar-me, então e de onde vem o dinheiro para pagar esse programa público de criação de empregos, que seria o grande impacto inicial após a saída do euro para a reanimação da economia? Eu digo-vos, quando se sai do euro, recupera-se a soberania sobre a moeda. E o Banco Central, que neste caso passaria mesmo a ser o Banco de Portugal, e não uma agência de um Banco Central Europeu que nos está aqui a esganar, pois esse Banco de Portugal emite moeda de uma forma muito simples. A maior parte das pessoas não percebe isso, mas é muito simples de dizer. O Governo tem uma conta aberta no Banco de Portugal e o Banco Central, os serviços do banco, registram pelo simples registro do computador o montante na conta do Tesouro do Banco de Portugal. É assim, fica criada a moeda. E a partir daí o Governo gasta, transfere salários por transferências interbancárias, etc. E nós pagamos também por cartão de débito, etc. Ou seja, é bom que as pessoas percebam que 95% do dinheiro é eletrónico. Só 5% é que é aquilo que anda nos bolsos para pagar os cafés e o jornal, etc. Portanto, vai ser preciso imprimir alguma moeda, evidentemente, mas, para terminar, é muito mais simples do que as pessoas imaginam e há aí muito medo na cabeça das pessoas, que é sobretudo instigado por gente que não quer que as coisas mudem, e elas podem mudar, estão nas nossas mãos mudar. Muito obrigado. Obrigado, Jorge.